Confiar enquanto não temos respostas e esperar com o coração em paz. Esse é o desafio de hoje e é sobre esta palavra que nós estaremos falando no decorrer desse vídeo. Como é bom estar aqui com vocês, mais um vídeo no canal. Esse é o primeiro vídeo de 2026 que está sendo feito, os demais já estavam gravados e nós continuamos com o chamado à obediência. E é muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ler Provérbios 3, os versículos 5 e 6, que diz assim: Confie no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Que palavra maravilhosa para nós hoje. Esse é um convite para que venhamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento, nas nossas convicções, naquilo que achamos que é melhor ou não. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração. E o versículo 6 diz que em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas, direcionará a sua jornada, direcionará o seu caminho, direcionará a sua vida. Esse é o nosso convite de hoje. O convite para confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Creia que mesmo que nós não estamos ouvindo, mesmo que não estejamos vendo nada no momento, o Senhor, Ele tem trabalhado em nosso favor, Ele tem feito o melhor por nós. E o extraordinário de tudo, o melhor de tudo, é termos a certeza de que Ele tem trabalhado e passar por esse processo com o coração em paz. E talvez esse seja o nosso grande desafio, passar com o coração em paz. Porque quando nós não temos respostas, as nossas emoções elas se afloram e as dúvidas, os questionamentos, eles começam a estar em abundância, em evidência, mas é neste momento que nós precisamos confrontar a nossa mente com a verdade. É nesse momento que nós precisamos nos levantar e nos posicionar como filhos, como servos do Senhor e declarar a palavra aos nossos corações, para que eles consigam passar pela jornada confiando no cuidado de Deus, confiando que Ele é fiel, que em todo tempo Ele vai prover. E mesmo que não seja no imediato, porque a nossa geração ela é imediatista, né? Nós estamos aí mediante as situações que fizeram com que tornássemos imediatistas, nós queremos tudo muito rápido, hoje tudo é muito rápido. Se você quer algo do mercado, da farmácia, hoje nós temos o delivery que rapidamente chega em nossa casa, não precisa nem sair de casa, né? A internet aí, se você tem uma dúvida, alguma coisa, você já pesquisa, logo você já tem a resposta daquilo que você procura. Então, nós achamos que por ter uma vida rotineira cheia de imediatismos e respostas rápidas, nós achamos que a resposta de Deus ela virá rapidamente, assim como a nossa rotina aqui. Mas Deus, Ele é o mesmo Deus. Deus, Ele é um Deus que trabalha com fases, com processos, com propósito, com tempo. E Ele faz no tempo dEle, no tempo certo. Ele nos prepara, Ele nos amadurece e Ele cuida de nós em meio aos processos. Ele nos faz mais fortes, né, a cada dia. Porque se não vivêssemos os processos, nós não aprenderíamos a confiar e a depender. E é nos processos que nós aprendemos. Então, nós temos falado, né, que no sim e no não, o Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando de detalhes e nos amando. Ele continua sendo o nosso Deus. Eu quero reforçar com vocês aqui algumas coisas que eu marquei, que fala que Deus ele trabalha muito enquanto achamos que Ele está em silêncio. E aqui diz que Deus ele não pede entendimento total nosso, mas Ele pede uma confiança total. Ele pede para que venhamos confiar de todo o nosso coração. E confiar é entregar o controle a Ele. É deixar de ficar ali no controle, pressionando e deixar que Ele faça o melhor no tempo dele. Ou nós confiamos no nosso entendimento limitado, ou no governo perfeito de Deus. Qual é melhor? Eu quero saber de você aí. Vai aí nos comentários e deixa pra mim. O que é melhor? Confiar no nosso próprio entendimento ou confiar no governo perfeito de Deus? Nós precisamos aprender a confiar no governo perfeito de Deus. Porque os dois juntos, eles não caminham, né? E nós precisamos escolher ou um ou o outro. E Deus ele trabalha com processos e não com ansiedade. Esperar não é passividade. Esperar é descansar com obediência. Isaías 40, versículo 31, diz assim: Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão
com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se nós temos esperado algo do Senhor, se nós temos depositado nele, crendo que ele tem o controle, crendo que ele faz o melhor para nós, nós podemos ter as nossas forças renovadas, a certeza de que ele faz o melhor. Esperar em Deus não enfraquece a nossa fé, mas fortalece o nosso caráter. E em meio a esse processo, nós temos dito que o nosso maior desafio é controlar as nossas emoções, é ter o equilíbrio emocional em meio aos processos da vida. Em momentos como o tempo da espera, é muito fácil duvidar, é muito fácil questionar a soberania de Deus, o controle de Deus. Então, é nesses momentos que nós precisamos confrontar com a verdade, com o nosso posicionamento, crendo que o Senhor, ele sabe o que é melhor em todo tempo. Então, neste momento, nós precisamos analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções e colocar um ponto final, sabe? Nos questionamentos. Não aceitá-los na nossa mente. Porque se nós tivermos uma mente fraca, ela vai enfraquecer a nossa fé. Então, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, ele precisa ser fortalecido pelo Espírito. E o Espírito, ele é fortalecido com a palavra, ele é fortalecido com um relacionamento profundo com o Senhor. Quando nós temos um relacionamento de pai e filho, né, onde o Senhor, ele nos reabastece, assim como diz aqui em Isaías 40:31, ele renova as nossas forças, ele faz novas todas as coisas, ele renova a nossa esperança, e através dos frutos do Espírito nós temos paz para passar pelos desafios, nós temos alegria para vencer os desafios, porque nós temos uma esperança ativa que é o Senhor, que é a nossa certeza, né? Então, nós precisamos, meus irmãos, aprender a confrontar a nossa mente em meio ao tempo da espera, para que assim nós possamos confiar sem ter as respostas que nós buscamos tanto. E quando vem a resposta? Muitas vezes, ela não vai vir de acordo com aquilo que nós clamamos, mas ela sempre virá de acordo com aquilo que nós precisamos, porque Deus, ele vai fazer o melhor por nós. E quantos nãos nós recebemos no meio da nossa jornada? Mas com o tempo, ao terminar, ao findar uma fase, ao terminar um processo, nós reconhecemos que até no não, o Senhor, ele foi cuidadoso, ele foi misericordioso, e ele nos impulsionou a viver algo além, algo muito maior e melhor do que aquilo que nós buscávamos em um determinado momento. Então, nós precisamos aprender a olhar com esses olhos de fé. Nós temos falado aqui no decorrer dos vídeos sobre o exercício da fé. Nós precisamos trabalhar essa confiança inabalável no Senhor e passar por isso com o coração em paz. E só é possível passar por situações desafiadoras com o coração em paz quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, quando nós desenvolvemos essa confiança, porque a paz, ela vem do Espírito. Nós temos falado aqui que é impossível ter paz no mundo caído como o nosso, porque são muitas aflições, muitos desafios, mas a nossa paz, ela é inabalável porque ela vem do Senhor, ela vem de Deus, ela vem de um caminhar com Deus, ela vem do Espírito, está na nossa essência. Então nós precisamos tomar posse dessa paz e estar alinhados com o Senhor, estar alinhados com tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, estar alinhados até mesmo com o silêncio, com o tempo de espera, porque nele o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem nos preparado para viver o melhor. E quando o coração se aquieta, a fé amadurece. Então, aquiete o seu coração hoje, aquiete a sua alma hoje, mesmo sem ter respostas, porque o seu coração, ele vai amadurecer. E às vezes no nosso desespero, na ansiedade ali, nós impedimos até mesmo falar de Deus, porque nós não nos aquietamos para ouvi-lo. E às vezes achamos que estamos sem respostas, mas Ele está falando conosco, Ele está falando através da palavra, Ele está falando através de uma pessoa que Ele vai usar, através de um vídeo como esse. Mas nós não estamos nos aquietando para ouvi-lo. Então aquiete a sua alma no Senhor, para ouvir o que Ele tem para te dizer, para ouvir a direção que Ele dará para você, assim como lemos no início. Confia no Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do testemunho de George Miller, não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar sobre ele. Ele cuidava de um orfanato na Inglaterra e certa vez, nós sabemos, né, que cuidar de um orfanato tem todos os seus desafios e dificuldades. E certa vez ele conta que não havia alimento para dar para as crianças. Ele não sabia como alimentar aquelas crianças naquele dia, mas ele orou. Ele sentou as crianças nas mesas, né, e eles agradeceram ao Senhor. E de manhã, o padeiro da cidade chegou e disse a ele que Deus havia tocado no coração dele para levar pão para aquelas crianças. E logo em seguida,
O leiteiro quebra sua carroça na frente do orfanato e foi necessário doar todo o leite para aquelas crianças. E assim, me marcou muito essa vivência de Jorge, porque ele orou. Mas antes mesmo de orar pela manhã, o Senhor já havia providenciado. Porque o padeiro, ele foi inquietado logo de madrugada, antes mesmo que Jorge, ele tivesse orado. Mas o coração de Jorge estava alinhado com o Senhor. Jorge tinha um coração alinhado, o Senhor conhecia os detalhes da vida de Jorge. E o Senhor conhecia a sensibilidade do coração dele. Então, naquele momento, o Senhor foi a provisão para aquelas crianças, o Senhor foi o socorro na vida daquelas crianças e na vida de Jorge, que estava ali fazendo algo que para ele era a sua missão de vida, cuidar daquelas crianças, né? Então, mesmo sem respostas visíveis, ele orou agradecendo e o Senhor foi fiel. Então, assim como na vida de Jorge, quando nós não vemos respostas, Deus ele já está trabalhando em secreto, ele está trabalhando no silêncio e logo a resposta ela vai chegar. E eu quero te fazer um convite, que é entregar ao Senhor o controle. Porque Deus, ele não se atrasa. Ele trabalha no tempo perfeito. E o Senhor, ele tem um tempo perfeito para operar o milagre que você tanto clama. Não desista, não desanime daquilo que você tem apresentado ao Senhor, porque chega o tempo de viver a promessa. Chega o tempo de viver o milagre. Você só precisa estar confiando de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. E não permitir que o caos, não permitir que as comparações, não permitir que as situações contrárias, ela desanime você, ela roube a paz do seu coração. Não permita, porque o Senhor diz para que caminhemos com ânimo, com bom ânimo para vencer este mundo. Porque Ele venceu o mundo. Então nós precisamos prosseguir rumo ao melhor de Deus para as nossas vidas. Ao melhor de Deus, não aquilo que queremos, não aquilo que achamos que é o melhor para nós, mas ao que Ele tem de melhor para nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Já compartilha esse vídeo com uma pessoa amada. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, para que assim que nós tivermos novas ministrações aqui, novas palavras, você receba a notificação aí no seu celular. Fica com Deus e até o próximo vídeo.